Aqueles que já acompanham há um certo tempo o canal o nosso canal, o canal do professor Leonardo, percebem que eu já venho falando há um bom tempo que Bolsonaro não tem compromisso nenhum com a reforma da Previdência. Ele não tem desejo em aprovar a reforma da Previdência. Ele não está nem aí com a reforma da Previdência e também não está nem aí com o mercado. No seu projeto de governo não havia absolutamente nada a respeito da reforma da Previdência. O mercado ele tem compromisso com o Paulo Guedes e não com o Bolsonaro. Bolsonaro, com o projeto de lei que muda, né, as regras da CNH, que muda um pouco as leis de trânsito no Brasil, ele deu uma demonstração clara para quem ele está governando. Bolsonaro ele governa para aquele brasileiro médio, para os neopentecostais, os evangélicos e para aquele brasileiro médio que segue aquele ponto de vista de Bolsonaro, aquela máxima de que, olha, você não quer ser preso, então é só não roubar, é só não matar, é só não estuprar, é só não cometer latrocínio que você não vai ser preso. Só que a máxima também não funciona para a questão das multas. Ou seja, se você não quer ser multado, é só não ultrapassar o limite de velocidade, é só não infringir as leis, que você não receberá nenhuma multa. Só que essa máxima não funciona. Para a cabeça dessas pessoas, eles só são multados porque o radar está lá de modo ilegal e o radar atrapalha a ida e a vinda dessas pessoas. Então, a culpa das multas não são deles, mas sim dos radares. E são para essas pessoas que Bolsonaro governa. E ficou muito claro o descaso de Bolsonaro com a reforma da Previdência com esse mesmo projeto, com esse projeto de lei que ele mesmo foi até a Câmara dos Deputados entregar em mãos para Rodrigo Maia. Isso é uma clara sabotagem à reforma da Previdência. E é interessante porque a grande imprensa ela não percebe isso, o que Bolsonaro seguidamente vem sabotando a reforma da Previdência. Olha só que interessante. E essa atuação de Bolsonaro acabou desagradando até mesmo o presidente da Comissão da Previdência. Olha só essa reportagem da Folha de São Paulo. Da manchete. O presidente de comissão da Previdência disse que o Bolsonaro não tem noção de prioridade. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, do PL Amazonas, disse nessa terça-feira que o presidente Bolsonaro não tem noção de prioridade e do que é importante para o país. Abre aspas. Depois reclamam quando digo que o presidente Bolsonaro não tem noção de prioridade do que é importante para o país. Enquanto estamos num seminário sobre reforma da Previdência, ele está vindo para a Câmara apresentar um projeto de lei que trata de aumentar pontos na carteira de maus motoristas, escreveu Ramos no Twitter. E o Ramos, ele não tem muito... O Marcelo Ramos, né? Ele não tem muito interesse, ele não tem muita empatia com o governo Bolsonaro, porque lá em abril ele fez uma declaração que ele é um pouco antipático a esse governo. Olha só, abre aspas. A minha antipatia pelo governo é menor do que a minha responsabilidade com a reforma. Não vou deixar milhões de brasileiros em necessidade. Todos sabem que eu não tenho simpatia por esse governo. Basta ver meu posicionamento, afirmou após a instalação da comissão especial. Então perceba, Bolsonaro ele não quer aprovar a reforma da Previdência e ele vem sabotando seguidamente a reforma. A grande questão é, por que Bolsonaro tem feito isso? E é importante, deixe nos comentários as suas percepções. Por que você acha que o Bolsonaro seguidamente vem sabotando a reforma da Previdência? E a grande imprensa parece que ela não percebe, os analistas não percebem, ou eles fazem vistas grossas para isso porque eles têm um interesse, claro, de aprovar a reforma da Previdência. Muitas pessoas falam que a imprensa é ruim com Bolsonaro, critica Bolsonaro, mas com relação ao principal projeto do governo, que é a Previdência, a imprensa não tem se mostrado um empecilho nenhum. Muito pelo contrário, ela aprova a reforma da Previdência e apoia Bolsonaro com relação a isso. Mas o próprio parece que não está convencido. Paulo Guedes já disse algumas vezes que precisa convencer Bolsonaro de que a reforma da Previdência não é papo de economista. O próprio Bolsonaro, nos seus 30 anos de parlamento, votou contra a reforma do Lula e também a reforma do Temer. Por que Bolsonaro é contra? Por que Bolsonaro parece sabotar a reforma da Previdência? Deixe nos comentários a sua opinião, porque de fato nós precisamos discutir esse assunto juntos, já que a grande imprensa, os analistas das grandes mídias, eles não estão discutindo esse assunto, não perceberam ou, como eu falei, não querem perceber, estão fazendo vistas grossas. Mas aqui junto na nossa corrente, do nosso canal aqui do Professor Leonardo, os seus comentários e com as minhas análises, a gente consegue elucidar vários fatos e antecipar até mesmo algumas análises feitas em outros veículos e em outros canais de comunicação. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, principalmente para que a gente possa desenvolver esse conhecimento juntos. Compartilhe com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque mais pessoas aqui são mais pessoas fortalecendo aqui o nosso canal. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.